Olá, estamos começando mais um capítulo da nossa série de estudos, o Mistério da Profecia e Esperança para um Mundo em Crise. Seja bem-vindo à nossa classe bíblica. É muito bom ter você conosco e esperamos que hoje, mais uma vez, Deus fale ao seu coração. Hoje nós vamos seguir com os nossos temas. Vamos falar sobre um tema muito importante e interessante também. Vamos falar sobre as guerras nos bastidores, a guerra nos bastidores da história, não é? É um tema muito bom, interessante, vai esclarecer muitas dúvidas para nós. Porém, antes de seguirmos aqui o nosso tema, o estudo da Bíblia, eu queria convidar você para aquele momento especial de oração, para pedirmos a Deus que nos abençoe e nos ajude a compreender o tema desse estudo, do estudo de hoje. Se puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos por teu cuidado, por tua proteção, pela maneira como o Senhor tem nos guiado e também pela oportunidade de novamente estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos auxilie a compreender a tua vontade, nos auxilie a entender quais os teus planos e que, estudando a tua palavra, o nosso coração se encha de conforto, de paz e de alegria que só vem do Senhor. Perdoe os nossos pecados e, mais uma vez, te rogamos, nos dê compreensão do estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, a guerra nos bastidores da história. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Para começar, a pergunta é: por que o mal existe? Você talvez em algum momento já se perguntou ou ouviu alguém perguntar por que, se Deus é bom, existe sofrimento no mundo? Porque se Deus é tão bom, existe o mal no mundo? Ou talvez você já tenha se perguntado ou escutado alguém perguntar: onde está Deus quando as crianças inocentes sofrem, quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essas são perguntas que permeiam os pensamentos de muita gente. E no tema de hoje, à luz da Bíblia, nós vamos então buscar as respostas para essas perguntas difíceis, né? Mas o que vai nos ajudar a entender na palavra de Deus também, eu queria mencionar aqui o livro de Apocalipse, que revela esse conflito, essa guerra nos bastidores da história. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. João é conhecido na Bíblia como discípulo a quem Jesus amava. Ele foi exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano no ano 97 depois de Cristo. Nessa época, João tinha aproximadamente 90 anos e ele foi levado para Patmos e lá ele ficou preso injustamente por um bom tempo. Mas nesse período de exílio de João, do apóstolo João, mesmo apesar de todas as dificuldades que ele sofreu, o que nos deixa impressionado é que João, mesmo sofrendo injustamente, ele permaneceu fiel a Deus em todo o tempo. E o que o motivou a fazer isso? Algumas razões. A primeira delas é que ele entendia que existia um conflito entre o bem e o mal, um conflito entre o bem e o mal, no qual ele e todos nós estamos inseridos. Esse conflito ele se estenderá até a volta de Jesus. Mas algo que ajudou a levar conforto e esperança para João foi ele saber que Jesus, glorificado, o iluminou com a sua presença. Estava sempre com ele. A presença de Cristo levou conforto e ânimo para o apóstolo João. E a boa notícia é que esse mesmo Jesus que levou conforto, esperança e ânimo para o apóstolo João, ele também vem a nós quando nós passamos por aflições e por circunstâncias difíceis da vida. O mesmo Jesus que confortou ao apóstolo João, ele também está conosco agora para nos confortar. Mas a pergunta é: onde o mal começou? Apocalipse capítulo 12, verso 7, nos diz o seguinte: então estourou a guerra no céu. As versões mais tradicionais diz: houve peleja no céu. E aqui a Bíblia já começa a nos dizer que a origem, o local onde tudo começou, foi no céu. E ao mesmo tempo que nos traz a explicação, traz também algumas perguntas, porque afinal de contas, o céu é um lugar estranho para ter uma guerra, não é verdade? Mas a Bíblia diz que essa guerra começou justamente lá. De um lado estava Miguel e os seus anjos, e do outro estava também o dragão, que lutou contra Miguel e os seus anjos. Esta é a guerra que está por trás de todas as outras guerras.
E é a partir da compreensão correta desse conflito que nós conseguimos entender o porquê do sofrimento humano. Quando nós compreendemos esse tema corretamente, nós chegamos à conclusão de que nós estamos no meio de uma batalha entre os anjos maus e os nossos pecados. E isso faz com que a nossa vida seja tão dolorosa e tão difícil aqui nessa terra. Mas quando nós entendemos esse conflito corretamente, nós também temos o nosso coração cheio de esperança, pois entendemos que logo essa guerra e esse conflito chegarão ao seu fim e nós viveremos eternamente com o Senhor. Mas, seguindo adiante, nós precisamos entender que é natural, quando se trata do sofrimento humano, que nós enxerguemos as coisas, né? A nossa compreensão seja a partir do aqui e do agora. Mas Deus, a fim de nos trazer esse conforto e essa esperança, não é? Ele nos oferece uma visão mais abrangente. Ele mostra esse conflito entre o bem e o mal que começou no céu e se estende aqui por essa terra. Ele abre essas cortinas e a partir dessa revelação de Deus, escrita em sua palavra, nós conseguimos então entender o que está por trás de todo sofrimento humano. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que fica muito claro é que as tristezas e os sofrimentos não são obras de Deus, mas tudo começou nesse conflito no céu e continua na terra até hoje e vai se estender até que Jesus volte. É quando nós estudamos esse conflito que nós entendemos que, de um lado, nós temos o líder Jesus Cristo, Miguel, Deus Emanuel, que é o autor do bem, que está guerreando contra o outro grande líder do outro lado, o dragão, a quem Apocalipse capítulo 12, verso 9, chama de antiga serpente, o diabo e Satanás, o autor do mal. E então, quando nós entendemos isso, a origem, não é, desse conflito que foi no céu, ou pelo menos o início desse conflito lá no céu, entre Miguel, que é Jesus Cristo, e o dragão, o inimigo de Deus. Então, a pergunta é, como foi que esse anjo chegou ao ponto de se rebelar e guerrear contra Deus? A Bíblia também nos responde, não é? De onde veio Satanás? A Bíblia deixa muito claro que Deus criou um anjo glorioso, o retrato da perfeição. Mas, conforme diz a Bíblia, ele decidiu se rebelar, né? E nós vamos ver algumas passagens bíblicas que vão nos ajudar a compreender isso mais claramente. O primeiro texto está em Ezequiel, capítulo 28, verso 12, onde a Bíblia diz: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perceba que a descrição que a Bíblia faz desse ser celestial é que ele era o símbolo da perfeição, o sinete da perfeição, ele era cheio de sabedoria e formosura. O próximo texto, Ezequiel capítulo 28, verso 14, diz que ele era um querubim da guarda ungido, e perfeito era. Então, de acordo com essas passagens, nós entendemos que esse inimigo de Deus, antes de se tornar quem ele era um querubim, o anjo que fica ao lado do trono de Deus, a quem nós chamamos de Lúcifer, que significa portador de luz. Nesse tempo, ele não havia qualquer vestígio do pecado ou do mal. Era um anjo perfeito, porém, criado para ter livre-arbítrio. Era um ser perfeito, mas que foi criado para ser livre. Ezequiel 28, verso 14, diz o seguinte: permanecias no monte de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, a Bíblia continua dizendo que Lúcifer, o ungido, vivia no centro da glória de Deus, no esplendor da sua presença. O próximo texto, Ezequiel 28, verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, veja bem, desses textos que nós lemos até agora, de Ezequiel capítulo 28, o que fica muito claro é que Deus criou um ser celestial para ser perfeito. Era o sinete da perfeição, vivia no brilho das pedras, era um ser perfeito, cheio de sabedoria. Porém, a Bíblia diz que, muito embora ele fosse perfeito nos seus caminhos, em algum momento se achou iniquidade nele. E a partir desta iniquidade que surgiu nele, esse anjo se rebela contra Deus. E então começa o conflito. Para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor, vale considerar, vale lembrar o fato de que Deus nos criou seres perfeitos e livres.
Isso eu falo antes da queda desse anjo, né? Antes da rebelião dele, os seres eram perfeitamente livres, ou perfeitos e livres. Mas quando alguém é livre, ele tem a liberdade, ele tem o poder de escolher entre o que é bom e o que é ruim. Esse anjo, de forma mais específica, Lúcifer, o portador de luz, ele que era perfeito, na sua liberdade, escolheu se rebelar contra Deus. E então, a partir dessa sua escolha errada, ele se corrompeu não apenas a si, mas também a boa parte dos anjos e também a esta terra, mas a partir da sua escolha errada. Isso gerou uma guerra no céu. E a outra pergunta, nós já entendemos agora de onde foi que veio esse anjo mau, mas e as pessoas más, vêm de onde? A origem, nós podemos, por assim dizer, é a mesma. Deus criou os seres para serem perfeitos, né? Mas livres. E na sua liberdade, assim como Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus, nós, os seres humanos, também temos o poder de escolher servir a Deus ou não. Mas o que nós entendemos é que, por sermos livres, por as pessoas serem livres, elas têm a liberdade de fazer aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Mas sempre quando alguém escolhe fazer o mal, a origem dessas escolhas foram motivações egoístas. No caso desse anjo, de forma específica, ele, no poder da sua liberdade, ele escolheu se rebelar contra Deus, e essa sua rebelião gerou todo o conflito que nós estamos inseridos hoje. Então, o que fica muito claro é que nós precisamos escolher, o que fica muito claro é que esse anjo escolheu ir contra a verdade, né? E a partir da sua escolha de ir contra a verdade, gerou essa rebelião, esse conflito e o pecado que nós vivemos hoje. Mas por que Deus deu, então, essa liberdade, não é? É claro, porque se Deus não nos fizesse seres livres, nós não seríamos filhos que amam e que escolhem servir a Deus simplesmente por amor, mas nós seríamos um robozinho programado, né? Fomos programados para amar, programados para fazer a vontade de Deus, mas Deus, quando nos torna seres livres, ele nos dá a oportunidade de escolher servir a ele ou não. É claro que quando Deus faz isso, dá esse privilégio aos seres celestiais e também a nós seres humanos, ele sabe que é arriscado, porque nós podemos simplesmente escolher amá-lo e servi-lo, ou nós podemos, por outro lado, escolher se rebelar e não fazer a sua vontade, mas ainda assim, Deus prefere usar por motivação, né, o amor. Ele prefere nos tornar livres para que nós o escolhamos simplesmente porque nós o amamos e não porque temos medo. Mas quando se trata da liberdade, nós precisamos considerar também que nós somos livres para escolher a quem nós vamos servir. Mas se nós escolhermos não servir a Deus, nós precisamos nos submeter às consequências do juízo, nós precisamos nos submeter às consequências dos nossos erros. No caso de Lúcifer, que escolheu errado, ele foi longe demais para um anjo, né, um ser celestial. Ele, por ter escolhido errado, precisa se submeter às consequências erradas de suas escolhas. Mas a parte boa de toda essa história, de todo esse contexto bíblico, é que se nós escolhermos ou fizermos escolhas erradas e nos voltarmos para Jesus Cristo, ele pode nos purificar de todo pecado. E, através dessa nossa escolha de amor, nós podemos ser restaurados e viver eternamente na companhia dele. Agora que nós já entendemos que o conflito começou no céu, partiu desse anjo que se rebelou, a outra pergunta é por que Deus não o destruiu logo do início, não, evitando que todas essas consequências negativas tomassem conta da nossa vida e desse mundo? A resposta é muito simples. Deus ele poderia ter acabado com Satanás, sim, desde o início, e com todos os anjos que não quisessem seguir, mas se fizesse isso, ao destruir esse ser celestial, os outros anjos, aqueles que não foram destruídos, ficariam com uma dúvida se de fato Lúcifer estaria certo ou não, e com isso eles passariam a servir a Deus pelo medo de ter o mesmo fim que esse anjo teve. Então, destruir Lúcifer no início da sua rebelião seria colocar uma interrogação em toda essa história. Será que esse anjo estava certo
e se ele estava errado porque ele foi destruído e porque ele não teve direito à resposta. Então, Deus permite que todas essas tragédias, né, se tornem agora, de certo modo, um livro, né, de estudo para todo o universo, cujas páginas revelam as consequências terríveis e horríveis da natureza do pecado e mostram também, de modo muito claro, as consequências dolorosas das escolhas erradas, de não servir a Deus, de se rebelar contra Deus. Seguindo adiante, Apocalipse capítulo 12, verso 9, a Bíblia nos diz o seguinte: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. A Bíblia nos informa, nesse texto que nós acabamos de ler, que esse anjo ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E a terra, então, escolheu seguir a Lúcifer. E nós vemos, a partir do mundo que nós vivemos, que não vale a pena se rebelar contra Deus. Por quê? A partir dessa rebelião, nós percebemos, então, as consequências negativas, nós vemos os crimes, nós vemos a violência, a imoralidade, as rebeliões e tudo que há de ruim, e isso foi consequência do pecado, de escolher se rebelar contra Deus. E a outra pergunta, seguindo adiante aqui o nosso estudo, por que o mal foi permitido? A nossa Terra, como eu falei anteriormente, é um planeta em rebelião. E aqui, Romanos capítulo 3, verso 23, diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto de Romanos capítulo 3, verso 23, responde que a nossa pergunta, não é? Por que o mal foi permitido? Nos traz a resposta dizendo que foi permitido porque todos pecaram e todos carecem, então, da glória de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12, diz algo semelhante, porque, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a Bíblia nos lembra aqui novamente que o mal ele está no planeta Terra justamente porque todo ser humano pecou. Deus ele permitiu o pecado por enquanto como um livro, um texto para o universo. Como eu falei anteriormente, e Deus também permite o pecado para que todos vejam as enfermidades, os sofrimentos, as aflições, a morte como resultado da rebelião contra suas leis santas. Então, todo o mal que está à nossa volta não acontece porque Deus tenha prazer no nosso sofrimento. As dificuldades, as lutas que nós enfrentamos e somos submetidos aqui, não é parte do plano de Deus no sentido de que Ele gosta de nos ver sofrer, ou que Ele é indiferente às nossas dificuldades. Pelo contrário, Ele permite que essas coisas aconteçam, para que os seres celestiais de todo o universo e nós também entendamos quão terríveis são as consequências do pecado e nós sintamos na pele que não vale a pena nos rebelarmos contra a lei de Deus. Então, de acordo com o que nós vimos até agora, o grande responsável pelo sofrimento não é Jesus Cristo, não é o próprio Deus. E nas palavras de Jesus nós encontramos a resposta. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 27, nos diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. Quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. De onde vem, pois, o joio? E a Bíblia responde para nós, no capítulo 13, versículo 28, que foi o inimigo que fez isso. Nas palavras de Cristo, o reino dos céus é semelhante a esse homem que plantou apenas a boa semente, mas em algum momento vem o inimigo e lança a semente do mal nessa plantação, o joio, e nesses termos do conflito que nós estamos estudando, nós chegamos à clara conclusão de que o mal existe não porque foi plano de Deus, mas porque o diabo, o inimigo, ele foi o responsável por lançar a semente do mal. E diante de tudo isso, como Deus se comporta diante do sofrimento? Porque, afinal de contas, quem passa por toda essa dificuldade são os seres humanos, somos nós que estamos aqui, mas como Deus se comporta diante de tudo isso? Sabe, a boa notícia é que, apesar de o nosso universo ser um livro de estudo, o nosso mundo ser um livro de estudo para todo o universo, de quão terríveis são as consequências do pecado, Deus ele está conosco, nos enviando alívio
e o livramento necessário para nós darmos continuidade à nossa vida. Jesus fala que o inimigo vem e lança a semente do joio na nossa vida, mas nesse mesmo texto, Jesus diz que ele pagou o resgate para nos ter de volta. E quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que nunca mais, né? Quando nós olhamos para a cruz, nós então nunca mais teremos dúvidas do quanto nós somos amados por Deus, por Cristo, porque foi lá naquele madeiro que Deus então pagou o preço pela nossa liberdade. Então, em outras religiões, as pessoas, os líderes religiosos, as doutrinas, as crenças ensinam que o ser humano está errado, que ele pecou, que ele está no fundo do poço, mas elas tentam ensinar de alguma maneira que é responsabilidade do ser humano ir até essa entidade divina, ir até esse ser superior para encontrar o perdão, tentar convencer essa divindade de lhe perdoar. Mas no cristianismo é completamente diferente, porque entende que o ser humano pecou, entende que o ser humano está no fundo do poço, mas a Bíblia diz que não foi o ser humano que foi até Deus, mas é Deus que vem até o ser humano. E isso é maravilhoso, porque nós, seres humanos, pecamos, diz a Bíblia, nós estamos perdidos por conta do nosso pecado, mas a boa notícia é que Deus enviou a Jesus Cristo para pagar o preço da nossa liberdade. Deus enviou a Jesus Cristo para que ele viesse ao nosso encontro e nos tirasse do fundo do poço. O livro Desejado de Todas as Nações, a página 25, diz o seguinte: Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. O que esse texto está nos dizendo é que tudo aquilo que nós deveríamos sofrer por consequência dos nossos erros, Jesus mesmo pagou. E ele nos oferece as recompensas da sua fidelidade. Jesus, ele sofreu para nos livrar e agora ele nos oferece a bênção de recebermos, então, aquilo que ele recebe por consequência da sua fidelidade. Por isso nós podemos nos alegrar, porque toda a maldição que o pecado trouxe foi agora pago, o preço do resgate por meio de Jesus Cristo, né? E agora nós podemos desfrutar da vida e da eterna vida prometida e oferecida pelo nosso Deus através de Jesus Cristo. Jesus, ele faz algo por nós além da cruz, porque ele não simplesmente morreu lá no Calvário e encerrou a história ali, mas a Bíblia também nos diz que ele se tornou não apenas o Cordeiro que derramou seu sangue para lavar os nossos pecados, mas com isso, ele também se tornou o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós junto ao Pai no céu. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Sabe, quando nós nos sentimos decepcionados, desanimados e sozinhos, Jesus, ele sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades, e ele se coloca à nossa disposição para nos oferecer o conforto, o auxílio e a força para resistirmos. Jesus, ele sabe o que é se sentir rejeitado e só. Ele sabe quão doloroso é viver aqui nessa terra. Ele sabe como é ruim ser perseguido e maltratado pelos outros. Mas ele sabe porque ele passou por tudo isso. E uma vez que ele passou por tudo isso, ele se coloca à nossa disposição, porque ele nos entende. Ele sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que é melhor para nós. Conta-se uma história que certo garotinho tinha o sonho de comprar um cachorrinho de estimação. E ele viu o anúncio no jornal e começou a juntar agora algumas moedinhas para que pudesse realizar o seu sonho. Passado um período, ele juntou o valor, foi à loja onde tinha o anúncio dos animais para vender, do cachorrinho para vender, e o vendedor pediu para que os animais fossem trazidos, os cachorrinhos fossem trazidos, e o garotinho observou o primeiro, observou o segundo, mas lá no final vinha o último cachorrinho, que tinha uma das suas patinhas mancas, era menor do que a outra, por consequência de uma deficiência, ele nasceu com uma perninha defeituosa. E na hora que aquele garoto viu o cachorrinho defeituoso,
Os seus olhos brilharam e ele disse: eu quero levar aquele dali. O dono ficou impressionado e curioso e disse: mas você pode levar qualquer um desses outros cachorrinhos que são saudáveis, por que você quer aquele? E o garotinho então chega perto do dono daquele comerciante, levanta a perna de sua calça e mostra que ele também tinha uma perna mecânica, era uma prótese, mas não era a sua perna de verdade. E depois de mostrar a própria perna, o garotinho disse assim: aquele cachorrinho precisa de alguém semelhante a ele para lhe ajudar, que passou pelas mesmas dificuldades e pelos mesmos problemas. E então ele pega aquele cachorrinho e leva embora. Sabe quando Jesus ele se coloca à nossa disposição porque nos entende, ele nos entende de verdade. Ele sabe o que é sentir fome, o que é sentir sede. Ele sabe o que é ser rejeitado pelos próprios familiares. Ele sabe o que é ser machucado e maltratado pelos outros. Ele sabe o que é ser humilhado, o que é ser punido injustamente. Ele sabe o que é ser deixado só. Ele sabe o que é ser abandonado pelos mais queridos, pelos próprios amigos. E é por isso que Jesus, ele nos entende. E mesmo vivendo em meio às dificuldades dessa vida, nós podemos nos voltar para Deus e pedir auxílio, porque nós estamos pedindo a alguém que entende o nosso sofrimento. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que ele foi tentado em tudo à nossa semelhança, mas com a diferença é que ele não cometeu pecado. Sabe, Jesus, ele passou por tudo que nós passamos aqui nessa terra de dificuldades, mas ele resistiu a todas elas sem cometer pecado. E por isso, nós podemos nos achegar a Deus, porque nos aceita porque aonde nós falhamos, ele venceu para nos dar a vitória, e assim nós somos aceitos por Cristo também, mas ao mesmo tempo isso nos traz uma alegria e uma promessa descrita em Hebreus capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, ele sofreu em nosso lugar, ele morreu a nossa morte, ele foi humilhado em nosso lugar, ele nos entende, ele nos aceita, e por isso, ele espera que nós nos acheguemos confiadamente junto ao seu trono de graça, para que nós alcancemos o conforto, a misericórdia na ocasião em que nós mais precisamos. Sabe, nós passamos por dificuldades, é verdade. O pecado trouxe consequências terríveis, trouxe enfermidade, trouxe imoralidade, trouxe desobediência, trouxe injustiça, trouxe enfermidades, morte e tantas outras coisas. Mas a promessa que nós temos na Bíblia é que Deus ele não nos deixou aqui sozinhos, ele está conosco, ele prometeu estar sempre conosco. Sabe, quando Deus prometeu estar sempre conosco, ele não falou em momento nenhum que nós nunca teríamos decepções e sofrimento. Ele nunca nos prometeu que nós nunca seríamos tocados por alguma enfermidade, nunca iríamos adoecer ou perder alguém que nós amamos. Pelo contrário, ele disse que estaria sempre conosco, sempre presente, para nos conduzir em seus braços, em seus caminhos e nos levar sãos e salvos para o lugar que ele prometeu para nós, lugar esse onde não mais vai existir o mal, porque, como diz a Bíblia, um dia o sofrimento ele vai acabar, o mal vai ter fim e nós vamos poder viver eternamente com o Senhor. A Bíblia nos diz em Ezequiel capítulo 28, verso 18, que nos diz o seguinte: fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. No mesmo lugar, na Bíblia, em Ezequiel 28, onde Deus faz a descrição de como era esse ser perfeito antes do pecado, Deus ele também faz uma promessa e dá a sentença a esse rebelde e ao pecado e aos seus seguidores, é que um dia o fogo os consumirá, os destruirá completamente. A Bíblia nos assegura, de forma muito clara, que o pecado e o diabo serão destruídos, devorados e desaparecerão para sempre. E no final, Deus vai triunfar sobre o sofrimento. E Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que uma vez que o mal for vencido, já não haverá mais pranto, nem luto, nem doenças, nem morte e nem dor, porque as primeiras coisas
passarem. A Bíblia nos deixa a promessa e a certeza de forma muito clara e evidente e verdadeira de que a vitória com Deus é certa. Nós podemos vencer, porque Deus venceu por nós. E a grande pergunta é se você deseja fazer parte dessa vitória também. Sabe, querido amigo, querida amiga, a Bíblia nos mostra que o mal não foi invenção de Deus. A Bíblia diz que o problema do pecado é que um anjo que era perfeito, que vivia no céu, cercado pela glória de Deus, ao lado de Deus, ele escolheu usar a sua liberdade de forma errada. Isso trouxe consequências desastrosas para ele, para os anjos e também para essa terra. Nós, por consequência do pecado, hoje temos que conviver com enfermidades, com morte, com injustiça, com desigualdade, cercados pelo medo, pela preocupação, ansiedade. A nossa vida se torna cansativa, exaustiva aqui nessa terra, porque ela é cercada de incertezas, e essas incertezas foram provocadas justamente pelo pecado, pela consequência do pecado. E quando a gente olha para tudo isso, nós entendemos que não existe verdadeira liberdade, não existe verdadeira alegria e paz se nós não estivermos fazendo a vontade do nosso Deus, se nós não estivermos ligados a Ele, buscando obedecer à sua vontade, aquilo que nos revela em sua palavra. Por isso, quando nós estudamos a Bíblia e entendemos que por trás dessas guerras existe uma guerra muito maior e muito mais profunda, é a guerra entre o bem e o mal. Nós também entendemos que não existe um terceiro lugar para nós estarmos. Na realidade, são apenas dois caminhos, são apenas dois líderes. De um lado é Deus, lutando pela nossa liberdade do exílio do pecado, lutando pela nossa transformação, lutando pela nossa salvação. Mas do outro lado, nós temos um inimigo de Deus, que tenta nos levar para fazer o que é errado, tenta nos levar para distante de Deus, tenta nos levar para viver em rebelião com Deus e com o próximo. E diante desta realidade, nós entendemos que o propósito de Deus é que nós escolhamos servir ao Senhor. Porque servindo a Ele, nós temos a certeza de que um dia o mal será destruído, as consequências do pecado serão destruídas, mas aqueles que buscaram servir a Deus serão transformados, restaurados e poderão viver eternamente com Ele. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que o que fica de forma muito clara é que em breve Deus colocará o fim nessa história de sofrimento. E Ele vai inaugurar uma nova era, um novo período, um novo tempo de alegria e de felicidade que serão eternos. Mas para desfrutarmos disso, nós precisamos hoje pedir a Deus que nos conceda essa força para que nós sejamos vitoriosos sobre o mal. Por isso, nessa noite eu gostaria de finalizar fazendo um convite para você. E o convite é para que eu e você escolhamos fazer parte dessa vitória, que nós escolhamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Talvez a gente ainda não consiga plenamente descobrir como fazer isso, talvez você ainda não saiba plenamente como fazer isso, mas se preocupe com aquilo que você já aprendeu, com aquilo que você já descobriu, e peça a Deus para que dentro das suas limitações Ele lhe ajude a fazer a vontade dEle, porque assim fazendo, nós vamos desfrutar da vitória que Deus dará para aqueles que resistirem ao mal. Você aceita fazer parte dessa vitória? É seu desejo pedir a Deus que continue te libertando do mal e das dificuldades dessa terra e te dando o conforto para viver eternamente com Ele? Se é o teu desejo, eu convido você para fechar os olhos, assim como você está, onde você estiver, se você puder, para que nós falemos com o nosso Deus e peçamos a Ele que nos ajude a vencer sobre o mal, vencer o mal e fazermos a sua vontade. Nosso querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, pois como estudamos hoje, a Tua palavra nos ensinou que por trás de todos esses conflitos e guerras que nós vivemos aqui nesse mundo, existe um conflito muito maior e muito mais antigo, que é o conflito entre o bem e o mal. Nós entendemos, ó Deus, que o mal, ele trouxe consequências desastrosas para esse mundo. A desigualdade, a injustiça, o medo, a preocupação, as enfermidades. Mas nós te damos graças, porque um dia o mal será destruído.
e o bem reinará para todo sempre. Não sabemos quando esse dia virá, cremos que está muito perto, mas, Senhor, enquanto esse dia não vem, pedimos ao Senhor que nos dê força para sermos vitoriosos e vivermos com o Senhor. Também pedimos, ó Deus, uma bênção muito especial, para que o Senhor nos conforte, pois nesse conflito entre o bem e o mal, por vezes, nós temos que passar momentos difíceis aqui nessa terra. Talvez a perda de alguém que nós amamos, talvez a perda da saúde, a falta de estabilidade financeira e emocional. Isso nos traz medo, ansiedade. E por isso, Senhor, queremos pedir também que o Senhor nos dê a bênção de sermos confortados por Ti, mesmo em meio às dificuldades da vida, assim como João foi consolado quando estava exilado em Patmos. Abençoe a cada um de nós, a nossa família, e continue, ó Deus, nos fortalecendo em Teus caminhos e nos ajudando a fazer a Tua vontade hoje e sempre, por amor de Jesus. Amém. Que Deus continue lhe abençoando e fortalecendo grandemente. E eu já quero adiantar o tema do nosso próximo estudo, o tema de número 4, a morte que traz vida. Hoje entendemos um pouco sobre a origem do mal e quando um dia ele terá fim, mas na próxima semana, no próximo estudo, nós vamos estudar sobre a morte que traz vida. Nós vamos entender qual foi o plano de Deus para nos libertar de uma vez por todas das consequências terríveis do pecado. Você é o nosso convidado. Próxima semana estaremos aqui com mais um tema especial. Que Deus te abençoe, que te ilumine e te proteja de todo mal. E até a próxima.